Querido Deus, querido Pai, louvamos e adoramos o Teu nome, pois Tu és maravilhoso. E agora queremos receber o alimento que sustenta a nossa alma, o alimento que edifica a nossa alma, a Tua palavra que nos direciona para o alvo. Nós vamos ouvir a Tua palavra, Pai, com reverência, com temor no coração, Pai. E aqui está o Teu ungido, pastor Inácio. Toma-o em Tuas mãos e usa com poder e com autoridade. E fala, Senhor, a cada coração pelo Espírito Santo, Pai. E que o Espírito Santo tenha a liberdade de nos convencer a obedecer a Tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, Pai. Por isso, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Santo é o Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor aqui em João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 29 e seguinte. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pode sentar. Quando nós, amados, pensamos no sacrifício de Cristo, nós não temos ideia, a nossa cultura, e também depois do Novo Testamento, acessou os sacrifícios gentios que adentraram a igreja do Senhor e se tornaram também membros. Não tinha essa necessidade de sacrifício, a não ser o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto com entendimento. Mas o dia do sacrifício aqui era um dia cruel, um dia de dor. Milhares de animais eram mortos para cobrir o pecado dos homens. E faziam pela fé. Esse cordeiro que era oferecido era um substituto da condenação. A morte que havia de ser dada àquele que pecasse, porque está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Então o sangue do animal, ele, apesar de não tirar o pecado, mas ele cobria o pecado. Ele não tirava porque sangue de bode, de touros, não pode tirar o pecado. Somente o sangue de Jesus, que foi o primogênito de Deus, escolhido para esse fim, pois ele não podia ter mancha, não podia ter defeito, não podia ter nenhum pecado. E Jesus Cristo foi o único que chegou até a cruz sem nenhum pecado. Mas ele se tornou culpado por causa de nós. Esse dia era muito trabalho dos sacerdotes, era muito trabalho para os levitas, pois os sacerdotes faziam aquele ritual cerimonial. O cordeiro ia ser morto, degolado, o sangue derramado, e era muito sangue, era muito animal, muito cheiro de carne, e depois o cheiro da fumaça do sacrifício. Então não era um dia bonito, não era um dia alegre, era um dia de morte, era um dia de morrer, de lembrança que o pecado mata, que o pecado ele cheira mal, que o pecado ele nos afasta de Deus. E por isso que esse dia especial era um dia cruento. E aí então vinha se repetindo. E todos os anos, o sumo sacerdote daquele ano tinha que entrar no lugar santíssimo, oferecendo o primeiro sacrifício por ele mesmo. Então era sangue, mais sangue derramado. Ele derramava o sangue do animal por ele mesmo. Depois
ele trazia o sangue dos animais oferecidos pelo povo e espargia sobre o altar, sobre a arca, para assim expiar o pecado do povo e da nação. Era um dia de sofrimento, era um dia de muito grito, de muito berro dos animais, que na fila ali da morte eram degolados, eram cortados, eram separados suas partes e ia para o fogo. Então imagina esse cenário. Quando Jesus ele veio ao mundo, assim como qualquer criança foi criado, cresceu, e a Bíblia diz que Jesus cresceu em graça e conhecimento na palavra. Ele frequentou as sinagogas, ele foi ensinado pelos seus pais, mesmo sendo Deus, agora na condição de homem, porque a Bíblia diz que ele despojou-se da sua glória. Ele viveu, sentiu as necessidades do homem, precisava se alimentar, precisava se vestir, precisava andar, trabalhar, porque ele era conhecido como um carpinteiro, que o seu pai também era. E ele cresce num ambiente vendo esses sacrifícios. Ele sabia que um dia seria ele o imolado. Seria ele que estaria sendo sacrificado. E louvado seja Deus em nosso favor. A cena da cruz também não é nada agradável. A dor da morte na cruz era tão ruim, tão dolorosa. Pois eles ficavam gemendo por dias. Dores lacerantes, os cravos furados dos seus pés, suas mãos. E não havia como escapar, e eles gemiam e choravam, porque os romanos usavam o sistema de crucificação para os marginais, para os perigosos, para os rebeldes. Eles crucificavam. Teve vezes de crucificarem mais de 1000 sequências. Era a pior morte que podia haver, vergonhosa. E foi exatamente essa morte que Jesus sofreu. Ele tinha um motivo, um objetivo, ele disse, foi para isso que eu vim, para dar a minha vida, resgate de muitos. Então, amados, quando nós nos reunimos na presença do Senhor, deve haver esse tipo de sentimento. Hoje eu sou livre, porque Jesus pagou o meu preço. Aleluia. Naquela cruz do Calvário. Aquela cena cruenta de animais já não precisa mais. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios na primeira carta, ele disse, capítulo 5, versículo 7, ele falou: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A Páscoa lembra o Êxodo. E lá no capítulo 13 e 12 e 13, nós vemos o sacrifício que foi feito naquela Páscoa. Cordeiro imolado, sangue espargido nas portas e nos umbrais, e o povo preparado para sair. Aquele dia Moisés instruiu o povo: estejam preparados, com a roupa preparada, com sandália nos pés, com o cinto na roupa, porque nós vamos sair daqui.
libertar-nos. Deus está nos libertando do Egito, da escravidão. Naquela noite fatídica para o Egito, para os egípcios, os primogênitos morreram. O anjo da morte passa. Mas no povo de Deus, que tinha a marca nas portas, nas ombreiras, nos portais, nenhum deles morreu. Isso tem um simbolismo muito importante para você e para mim. Se nós temos a marca de Cristo em nós, nós estamos vivos e sairemos do pecado, do Egito. Sairemos, amados, da escravidão, do nosso eu, do nosso ego, da carne, da prostituição, da mentira, da inveja, da contenda. Somos livres porque Jesus nos libertou. Aleluia. Éramos escravos do pecado, não tínhamos força contra ele, mas ele nos livrou do poder do pecado. Pois ainda estamos na presença do pecado, ele está diante de nós. Mas desde Gênesis, quando Deus via o pecado rondando o homem, ele disse para Caim: Caim, o pecado está à tua porta, cabe a você dominá-lo. Então Deus avisa, mas tem que haver algo para evitar. O problema do pecado foi resolvido por Jesus Cristo. Quando ele morreu na cruz do Calvário, a condenação acabou. Mas agora a Bíblia adverte: cuidado, o pecado está à porta. O pecado está rondando você. A Bíblia diz que o Satanás, o diabo, ele ruge como um leão em derredor, procurando alguém que ele possa tragar. E é por isso que de vez em quando Deus tem que falar conosco, para que haja mais santidade, mais reverência, porque o inimigo está rondando ainda, furioso, principalmente do que está acontecendo no mundo agora. As nações, como um caldeirão fervente, começando a borbulhar, um começando a ameaçar o outro, e as grandes potências mundiais com suas armas nucleares estão apontando o dedo para o outro e exigindo que cedam. Você tem aqui do lado do Japão, a China forçando as nações em volta, querendo dominá-las. E eles, sabendo da lei que existe, que você tem 200 milhas de mar, quando você tem uma terra, eles estão construindo ilhas no meio do mar, para ser território deles, para eles estenderem e avançarem nas outras nações. E eles têm ameaçado o mundo, e dizendo ainda ao seu líder, seu ditador, que eles estão preparados para dirigir o mundo. Enquanto isso, nós, os crentes, em vez de nos preocuparmos com o Evangelho, com a pregação, o evangelismo, temos nos preocupados muito com o que está acontecendo em volta de nós. O diabo, ele é astuto, ele distrai você. Ele tira você do objetivo, do ideal. O escritor aos Hebreus disse: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É interessante que, quando o nosso irmão Joshua falou aqui sobre Pedro, e Jesus falou que a fé dele era pequena, porque acabou logo. A fé de Pedro acabou quando o problema surgiu, quando ele percebeu o problema, porque o problema já existia. O problema já existia, ou não? Já tinha vento, já estava agitado o mar. Então o problema já existia. Mas Pedro, pela fé, caminhou, porque Jesus diz: vem. E Pedro saiu do barco e começou a andar em direção a Jesus, sobre as águas. Então ele estava com a fé. Mas como ele disse, aqui falou, precisa de ter o quê? Confiança. Que é para manter isso, cada momento. Alguns passos que ele deu, a Bíblia dizia, ele vendo que o mar estava agitado e o vento era forte, mas não estava antes. Afundou. Porque a fé passou ali, ele parou de ter fé, acreditar, e começou a ver as circunstâncias. Nós também temos sido chamados por Deus para adorá-lo, servi-lo, evangelizar as vidas, as pessoas.
mas nós temos de repente visto que há dificuldades, tem tempestades na frente, tem coisas que nos impedem. E então nós começamos a olhar para essas coisas e perdemos o foco. Deixamos de olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, ao deixar de olhar para Jesus, amados, as coisas do mundo começam a ocupar a nossa mente. E nós procuramos preencher esse vazio com coisas que não tem nada que fazer, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou assistir um filme, eu vou jogar um game, eu vou fazer qualquer coisa. Mas nós não estamos lendo a Bíblia, não estamos orando, não estamos nos preocupando com as almas. É isso que o diabo quer. E aqui nessa nação, ainda pelo fato dessa forma que nós vivemos, facilita isso acontecer. Às vezes os jovens chegam em casa da escola, os pais não estão e eles não têm nada o que fazer. Aí eles vão ter que entrar em alguma coisa para distrair a mente deles. Só que hoje muitos estão viciados, eles estão dentro de um mundo virtual que não conseguem mais sair. Essas coisas que acontecem em volta e eles acabam acessando coisas que não devem. Então o amor começa a esfriar, o distanciamento da igreja começa a acontecer, a vontade de estar nos cultos, na casa de Deus já começa a deixar de acontecer. E os pais começam a ficar preocupados e perguntar, por que será? Eu tenho orado a Deus e a oração funciona. Eu já contei aos irmãos que quando nós viajamos para a América, eu cheguei na casa da minha filha, ela precisava de ajuda, pois tinha acabado de ganhar a nossa nona neta. Mas não é tudo dela não, eu vou também. E a casa, as crianças não tinham aula, porque estavam com aula online, por causa da situação, da pandemia. E a casa, as crianças todas juntas, sem nada o que fazer, gerou uma confusão, uma brigaiada. E estava insuportável. E eu orei a Deus, para que Deus desse a direção de como aquilo podia ser resolvido. Era um estresse pela situação que estava acontecendo. E a primeira coisa que tem que fazer é orar a Deus. Orar a Deus. Uma circunstância acontece, uma situação está ali, você está dentro dela. E tem que orar, porque a gente começou a se estressar também. Porque você está num ambiente que todo mundo grita, todo mundo xinga, todo mundo grita, você também vai brigar daqui a pouco. Aí eu orei a Deus. E louvado seja Deus, que Deus me deu um genro muito bonzinho. Muito bonzinho mesmo, porque eu falei para ele depois de 4 meses, falei assim, rapaz, você está aprovado. Um genro aguentar o sogro e a sogra na casa dele 4 vezes e não reclamar e não mandar embora, você está bom, está aprovado. Muito bonzinho ele. E eu pedi a ele que me desse a chave das rédeas da casa para me ajudar. E ele falou assim, funcionar, você pode fazer o que você quiser. Não sei se ele se arrependeu, mas eu fiz. Mas foi. Começamos a orar, começamos a ler a Bíblia toda noite juntos na mesa para comer. É um segredo, pais. Eu sei que muitos de vocês não têm todo o tempo, às vezes tem horários diferentes, mas sempre que puder, chame teu filho, reúna eles, orem na mesa. Leia a Bíblia. Pedaço, não precisa ser muito, precisa ler o Salmo 119. Mas leia um trecho, leia um Salmo 23, 133, leia 122. E aí você vai estar gerando dentro deles algo especial, que o poder está na palavra de Deus. E começamos a fazer isso, e o meu neto tinha um game lá que ele era muito bom nisso, ele tinha muitos fãs. Mas ele tinha um irmãozinho que queria jogar também. E ali era o ponto de intriga, porque quando a criança não consegue chegar onde ele queria, ele ia atrapalhar, ele não deixava, e a criança ia lá e puxava o fio da tomada,
E aí estava aquilo que a gente sabe, uma encrenca danada. Aí descia correndo atrás do outro para pegar, e aí, o que é isso e tal? Aí eu orei a Deus. Falei, Senhor, acaba com isso. Mas não tomado, não imposto, que a criança sinta no coração o desejo. Precisamos orar isso. Conforme foi a leitura da palavra, e depois a gente fazia uma pequena perguntas para ele, se ele tinha entendido o que ele tinha lido e tal. Um dia esse meu neto chegou e disse, mãe, eu quero vender meu game. Ela até assustou, falou, nossa, eu quero vender porque eu quero comprar uma chuteira que eu estou jogando no time lá, eu preciso comprar uma chuteira boa. E aí a gente orou. Ele colocou na internet. E ele vendeu o game. Pelo mesmo preço que ele tinha pago 2 anos atrás. Nossa. E com aqueles $300 podia comprar uma chuteira boa para ele. Eu vi Deus operando. Porque houve oração, houve leitura da palavra. A saúde começou a entrar dentro de casa. A força espiritual não foi nada imposto, não foi nada obrigado, foi tudo voluntário, pois é o Espírito de Deus que trabalha. Aleluia. A gente está perdendo nossa casa para as coisas do mundo. A gente está perdendo nossas casas porque falta coisas simples e ao mesmo tempo poderosas, que é só ler a Bíblia e orar. E às vezes a gente, por causa dessa confusão toda, a gente não acha tempo. E muitas vezes quando reúne toda a família, cada um está no seu celular, cada um está na sua rede social, no seu game, e ninguém mais conversa. Eu estou falando isso porque isso é uma realidade que está acontecendo agora. E cada um de nós tem que analisar e perguntar, meu Deus, e agora? Os filhos trollando os pais, né? Sabe o que é trollar? Enganando os pais. O pai pensa que ele está vendo uma coisa, ele está vendo outra. Sabe? Vocês pensam que a gente não sabe? A gente fica sabendo sim. Às vezes eles estão vendo o negócio, mas ele já tem ele só dá um clique assim, já some. Agora é conscientizá-los, irmão. Não adianta obrigar ou tirar, é conscientizar que isso Deus está vendo. Que a missionária Niana sempre fala para eles lá na sala, Deus está vendo. Tudo está na mão de Deus. Então vocês podem até esconder do pai, da mãe, da gente, mas Deus está vendo. E Deus está vendo, mas também está vendo que os pais estão abrindo mão. Pelo fato de que não consegue entender, não consegue controlar, acha difícil evitar e não estão fazendo nada. Aí fala, e o que eu posso fazer, pastor? Onde parou sua fé? Em que momento da caminhada sua fé estagnou e você não... Porque Jesus falou, homem de pequena fé, porque a fé dele não chegou até Jesus, a fé dele chegou até o meio. E dali ele afundou. Talvez a nossa fé, amados, está estancada em algum problema. Que você não quer ofender seus filhos, que você não quer tirar deles a distração, que você é o único meio que você tem de mantê-los ocupados com alguma coisa. Na minha época começou com a televisão. Os pais já largavam os filhos, então todo mundo sentava na sala para assistir televisão. Mas depois começou a melhorar as coisas, como cada um comprou uma televisão, tinha um no quarto, outro no outro quarto, outro na... Então cada um ia para o seu lugar assistir o seu programa. Hoje está mais fácil ainda, porque cada um tem seu celular e cada um vai para o seu lugar assistir aquilo que ele bem entende, e às vezes a gente vê que existem pais que não estão conseguindo equilibrar isso. Então não adianta correr em cima deles, dos filhos, vá para o joelho. No joelho a gente resolve. Porque é Deus que começa a equilibrar a situação. É Deus que começa a mudar as coisas. E vai chegar um momento que você vai começar a ver o comportamento sendo alterado,
o coração já fica mais em paz. Porque criança, mas precisa de disciplina. Às vezes a gente tem medo de disciplinar a criança, de chamar a atenção, de dar um castigo maior, para não traumatizar a criança, para não deixá-la, ela tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Irmãos, trate como normal. Ninguém gosta de ser chamado de doente. Hoje em dia tem muitos negócios, eu nunca vi tanto hiperativismo, como que mais, tem mais coisas, né? Déficit de atenção, e tudo isso é desculpa para não chamar. Não, ele não pode chamar atenção, ele tem isso, ele tem esse problema. Irmãos amados, e aquilo que a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Meu neto, se tinha ou não um déficit de atenção, ele ficava bravo. Um dia a missionária chamou a atenção dele por causa de um negócio, e não deixou ele fazer. Ele olhou para ela assim, com aquele olhar de bravo, e xingando, saiu chutando tudo e gritando. Aí eu falei, ele está com problema de... Será que é hiperativismo? Deixa eu ver. Peguei ele para o fundo das calças, pela coluna, e levantei. Ele esperneando, xingando, e eu falei, a próxima vez que você fizer isso, eu vou jogar você no chão. Pastor, que violência! Não, meu Deus, não sabia que o pastor era tão bravo assim. Mas eu não joguei, não. Eu não jogar, Deus me livre. Eu amo meu neto, mas ele pensou. Aí eu larguei ele ficou mais ou menos calminho. Aí chegou a noite, o pai dele chega do trabalho, vai tomar banho com ele deve contar tudo. Contou. Na hora da leitura da Bíblia, a missionária perguntou: você falou para o pai o que aconteceu hoje? Porque ela tinha colocado ele de castigo também. Aí você pensa que nem é deposinho, seu filho na mão dela uma semana, que ele vai voltar pianinho. Vou deixar o Daniel aí. Aí o que aconteceu, amados? Chega a noite, depois da janta, depois de nós vermos a Bíblia, orarmos, na hora de dormir ele falou assim: eu queria dormir com a vovó, Sabe por quê, amados? A criança precisa de disciplina. Quando ela não tem, é deixado a vontade dela, ela não sabe. Ela não tem como saber o parâmetro, os limites, ela não tem. Alguém precisa colocar os limites nela. E se você não dá limite, ela fica nervosa, irritada, porque ela sabe que está errado, mas não sabe por quê. É quando você coloca o limite nela, ela fala: então é isso. E quando eu pensei que ele ia ficar com raiva de mim, dela, e não querer mais nem conversar com a gente, agora queria até dormir no nosso quarto. E nós arrumamos um lugarzinho para ele ali, ele deitou e dormiu mesmo. E depois disso começou a melhorar a situação, o comportamento. Toda vez que ele começava, eu olhava para ele e falava: você entende, mas nós não precisamos ser violentos, agressivos. Mas a criança precisa entender que você é mais forte que ele. Que você é que manda, não ele está no comando. Então por isso que a Bíblia ela nos fala sobre essa condição de sermos aqueles que vão dar valor ao que foi feito por Cristo na cruz. Ele morreu por você. Ele deu a sua vida, o seu sangue. Ele se derramou e foi voluntário ainda. O problema maior é que alguém falou para ele: ninguém vai matar o senhor não. Nós não deixava assim: ninguém tira a minha vida, eu mesmo matou. Porque se Jesus não fosse na cruz, nós não estávamos aqui hoje. Agora, amados, ele é o nosso sacrifício pelo pecado. Deus aceitava em parte os sacrifícios do passado dos animais. Porque quem sacrificava não era salvo pelas obras, era salvo pela fé. Porque quem sacrificava sabia que aquele sacrifício não ia tirar o pecado, mas ia cobrir o pecado, e Deus ia olhar e ver que aquela pessoa tinha fé no sacrifício perfeito que viria. E quando Jesus veio na plenitude dos tempos, ele deu a sua própria vida na cruz do Calvário. Então todos os sacrifícios foram eliminados. E agora quem crê em Jesus não precisa mais matar cordeiros ou derramar o sangue para a remissão, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém. Quem crê em Jesus já tem a lavagem.
se lava completamente pelo sangue, suas vestes ficam limpas, as vestes espirituais. Deus olha para nós hoje e não vê em nós a justiça, porque aqueles que no passado tinham sacrificado pela fé, assim que Jesus morre e vai até o Pai e entrega o seu próprio sangue, Deus purificou os pecados de todos aqueles lá atrás. Agora o pecado não está mais coberto, o pecado agora está eliminado. E hoje nós temos esse privilégio. Cremos em Jesus, nos tornamos nova criatura, as coisas velhas passam, tudo se faz novo, e você começa a caminhar nos passos da fé, na santificação. E a Bíblia diz que a santificação é o que nos mantém caminhando em direção a Jesus. Quando a gente para de se santificar, é exatamente esse momento que Pedro parou para olhar as circunstâncias. E nós começamos a deixar influenciar nossa vida espiritual, tudo que acontece à nossa volta. E o inimigo é astuto, e ele começa a dizer, está vendo, você não consegue mesmo, não adianta. Antes você não tinha tanto problema, quando você não era crente, você não tinha tanto problema, você tem agora que você é crente. Então, larga esse negócio. Eu já ouvi pessoas falar isso. Pastor, eu nunca tive tanto problema depois que aceitei Jesus como eu não tinha antes isso. Eu disse, pois é, você mudou de reino. Antes você era do reino das trevas, nem percebia onde você estava e para onde você ia. Hoje você está salvo, saiu do reino das trevas, veio para o reino da luz, e tudo que está na luz se vê. Então antes você nem enxergava a situação que você estava, agora você enxerga. E o que Deus quer que você santifique sua vida. Se prepare, porque Jesus veio buscar a igreja, nós temos que estar prontos, mas no caminho da santidade. Porque senão você para de repente para olhar as circunstâncias e você afunda. O que é afundar? É deixar que as tempestades da vida, as agitações do mar, você vai submergir a isso. Deixar que todas essas batalhas que Deus fala, entregue para mim. Jesus falou, você está sobrecarregado, você está oprimido, toma sobre você o meu jugo, aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a tua alma. O que mais precisamos hoje é descanso para a alma. Quanta angústia, quanto medo, quanta desconfiança, quanta traição. E aí essas coisas começam a dominar, o medo começa a entrar. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora o medo. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele é aquele que nos sustenta. E essa confiança é exatamente você não parar, você continuar. Você teve fé de aceitar e crer em Jesus, foi salvo. Agora nós estamos caminhando em direção a Ele e ao céu. Mas durante a jornada existe aquelas tentações de você olhar para os lados, olhar as circunstâncias, deixar se deter por tempestades na vida e deixar de olhar para Jesus. É isso que o inimigo quer. Deixou de olhar para ele começa a colocar um monte de coisa em cima de você. Quer dizer, ele vai jogando entulhos, e daqui a pouco você, aquele que era como um poço de água viva, fica um poço entulhado. E que nós precisamos hoje em dia, amados, é de desentulhadores de poços. São pessoas que olham para o outro, o irmão em Cristo, e vê que está cheio de entulho ali. E ajudar essa pessoa a tirar os entulhos, na leitura da palavra, purificado pelo sangue de Jesus, aprender a confiar em Deus, deixar de olhar para as circunstâncias e olhar para Jesus, confiar nele, na sua palavra, e caminhar com passos firmes, porque ela é lâmpada para os pés, também luz para o caminho. E aí quando nós caminhamos dentro da palavra, o que acontece? Nós vemos que Jesus, ele foi o nosso sacrifício pacífico, foi também o nosso sacrifício voluntário. Jesus, ele voluntariamente se entregou. Lá em João 10:17,
que ele fala exatamente isso. Ele deixa os discípulos exatamente entenderem isso. Olha, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la, porque ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la, que isso ele recebeu do Pai dele. Então, se Jesus for isso na nossa vida, a partir de hoje você vai eliminar e não aceitar mais o seu pensamento, o sentimento de culpa, o sentimento de eu tenho que me esforçar. Não, você tem que ir para a Bíblia, você tem que ir para a oração. Todo o nosso esforço é vão quando a gente não está na Bíblia nem na oração. Todo esforço seu é vão. Você consegue um dia, 2, ou uma semana, você se sente bem com isso, mas daqui a pouco você falha, e aí o inimigo enche de acusações, e você fala, eu estou tentando, mas está difícil. Não está difícil, está impossível, porque a nossa carne, nosso eu inferior, ele clama pela carne, pelo pecado. Mas quando o homem interior, que é o homem espiritual, através do qual você recebeu, quando aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar no nosso espírito. E hoje nós somos templo de Deus. E quando Ele tem a primazia na nossa vida, o que acontece? O nosso eu fica para baixo. E o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar em nós. Então nós seremos guiados por Ele. E aí o fruto dele vai aparecer na nossa vida. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Então não foi eu, é Ele. Mas para Ele fazer, eu tenho que me oferecer. Ele tem que ser voluntário. O Espírito Santo não obriga ninguém a nada. Tem que ser voluntário. E aí eu começo a ler a Bíblia, fazer uma leitura sistemática dela, e aí ela começa a mudar de dentro para fora, porque a gente muitas vezes quer mudar de fora para dentro, mas com Deus não é. Tudo de Deus, ele começa sempre do santo. O tabernáculo Deus começou por onde? Quando mandou Moisés fazer? Pela arca, que era a peça mais interior e mais sagrada daquele lugar. A arca que representava a presença de Deus. Quando Deus quer mudar a sua vida, Ele não vai pela alma, Ele não vai pela carne, Ele começa pelo Espírito. E pelo Espírito não adianta psicólogo, não adianta autoajuda, não adianta motivação, adianta vir para a palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus, Ele combina e fala no nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí então você vê que o sacrifício de Cristo, o sangue derramado, ele foi aquilo que veio a mim através da fé. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Assim como tu foi salvo, agora, aproveitando a palavra do pregador dessa noite, em japonês, agora é perseverar, que é essa coisa de confiança. Agora eu ando na confiança. Eu não confiei ontem, hoje eu não confio mais. A fé, ela depende dessa confiança. Eu parei de confiar, eu comecei a ver os problemas, e começou a deixar esse problema me atingir, a fé vai embora. Aí eu sou submergido. O mundo me traga, os problemas me puxam, e eu então me vejo dentro dos problemas. E aí eu não vejo saída, a não ser que eu volte para a Bíblia e para a oração. Aí sim a saída está aí. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe e nos ajude, amados, porque o sacrifício foi feito. A parte de Deus está feita. Agora, nessa fase de santificação, porque você, quando aceitou Jesus, você foi regenerado,
se tornou uma nova criatura. Você se tornou um filho de Deus. Foi justificado. Isso já aconteceu, isso é passado da salvação. Mas o presente da salvação, é exatamente o que chama-se confiança, é a santificação. Que você vai confiando e crendo na palavra, e se enchendo da palavra, e caminhando nela, e buscando mais poder do Espírito, e aí você vai vencendo, aleluia, e o mundo continua ruim, o mundo continua com problema, mas você está andando sobre essas águas. Aleluia. E é essa a mensagem motivacional bíblica, pela palavra, é pelo Espírito, é depender dele, é confiar nele, e aleluia, essa confiança é também, amados, lançar a responsabilidade nele. A Bíblia não diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. De vez em quando eu falo, pega aí Jesus, eu não estou aguentando esse negócio, não. Por quê? Porque ele cuida de nós. Pegue seus problemas hoje, a situação que você tem vivido, e comece a pensar, como isso tem afetado minha dedicação à palavra, como isso tem afetado meu relacionamento no meu lar, como isso tem afetado a minha vida espiritual e a minha comunhão com Deus. E quando você percebe isso, você diz, qual é o caminho de saída disso aí? E hoje você viu, pela palavra, para onde sair. A sua casa vai mudar. Depois de 4 meses, estava chegando a hora da gente voltar. Ainda fizemos o estudo de João com eles. E ainda ficou certificado lá que eles terminaram o curso. E meu neto tem sido até usado na igreja americana para falar com os jovens. São experiências que Deus permite para crescermos, nos amadurecermos. Nunca perca a esperança. Nada está perdido quando Deus está no controle. Aleluia. Vamos ficar aqui, amados. Quando eu falei da morte de Jesus no começo da pregação, quando eu falei do cenário cruento, de toda aquela coisa estranha que acontecia, que gerava um sentimento ruim, era ao mesmo tempo, o povo ia para sacrificar, mas via, e muitos eu creio que tinham dó daqueles animais sendo ali sem culpa, sendo mortos no lugar de outro. E Deus, ele não queria isso, mas o pecado do homem trouxe morte. E então ele mandou Jesus. E ele disse que viria para buscar e salvar o perdido. Ele veio e nos achou. Ele disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós não podemos aceitar que vivamos outro tipo de vida a não ser essa que Jesus falou. É verdade? Mas nós temos aceitado muitas vezes por causa do clima. A situação que nós estamos vendo e vivendo. Porque tiramos os olhos de Jesus e focamos para o mundo. Tiramos os olhos da Bíblia e olhamos para as circunstâncias. Falta fé agora. A fé parou aonde nós regredimos. E deixamos tudo dominar. E daqui a pouco a nossa casa perde o controle, nossa vida também fica descontrolada. E o que tem que fazer? Não adianta tentar ficar ouvindo mensagem na internet, não, vai para a Bíblia, deixa o Espírito Santo falar através da Bíblia. Podemos ler livros, mas a Bíblia tem que estar na frente. Podemos ver filmes evangélicos, não tem problema, mas a Bíblia tem que estar na frente. Ela não pode, hoje eu já participei do culto, eu vi uma mensagem, eu vi um filme. Não, isso é um relacionamento virtual. Deus quer o nosso conversar com Ele. No começo era assim, quando não havia pecado, Deus descia e andava no jardim com Adão, conversando com ele.
Mas quando Adão pecou, foi rompido essa comunhão, e Deus então ficou esperando o tempo, e na plenitude dele mandou seu Filho amado, ele morreu por nós, e ligou novamente essa comunhão. Hoje é possível andar com Deus de novo, através de Jesus Cristo. Ele fez o sacrifício que ninguém podia fazer. E é por isso que Paulo disse: eu prego a Jesus e este crucificado. É por isso que ele dizia também que não queria mais viver para ele, queria viver a vida agora para Jesus, na fé do Filho de Deus. E nós temos que pensar nisso nesses últimos dias. As coisas estão acontecendo muito rápido e nós não podemos distrair. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que Deus nos ajude. Que a partir de hoje você fala assim: é isso mesmo, eu vou pela palavra, eu não vou olhar nada em volta, eu vou pela palavra. O que está acontecendo à minha volta